O dog do Reddit. A esposa do meu pai tentou me expulsar da minha própria casa, no momento em que ele faleceu. Ela disse que merecia a casa mais do que eu, então eu a fiz perder a sua parte na herança. Perder meu pai foi uma das coisas mais difíceis que já enfrentei. Ainda não parecia real. Dias antes, eu estava sentado, com ele, ouvindo uma das suas longas histórias, daquelas que costumavam me fazer revirar os olhos. Mas agora eu daria qualquer coisa para ouvi-las novamente. E lá estava eu, em uma sala cheia de pessoas de luto, acenando e agradecendo pelas condolências, quando tudo o que eu queria era desaparecer. Eu deveria poder viver o luto em paz, mas a nova esposa do meu pai, minha madrasta havia apenas 6 meses, fez questão de impedir isso. Eu não a detestava. Quando meu pai nos apresentou, ela foi educada, sempre com uma voz doce, mas havia algo nela que me soava falso. Ela se casou com meu pai rapidamente, mal meio ano antes de ele falecer. E embora eu tentasse ficar feliz por ele ter encontrado companhia, nunca consegui me livrar da sensação de que ela estava mais interessada no dinheiro dele do que nele. Mas não disse nada naquela época. Se ele estava feliz, eu não estragaria isso. Agora eu me arrependia do silêncio. O primeiro sinal de alerta veio quando nos sentamos para a leitura do testamento. Eu não esperava surpresas. Meu pai sempre foi claro sobre suas vontades. Ele me deixaria a casa, já que eu era o único filho dele, e ela havia sido o lar onde cresci. Ele separou uma quantia generosa de dinheiro para sua esposa, garantindo que ela ficaria bem. Mas a casa era minha. Ela não reagiu de imediato, apenas acenou com a cabeça como se já esperasse. Mas mais tarde, quando todos foram embora, fez sua primeira jogada. Sentou-se à minha frente na mesa de jantar, a mesma onde meu pai e eu tomávamos café da manhã quando eu era criança, e começou com um tom melosamente falso. Disse que sabia que eu ainda estava de luto, mas que talvez fizesse mais sentido eu me mudar e deixá-la ficar. Afinal, ela era a esposa do meu pai. Tinha sido a parceira dele, a que estava com ele em seus últimos momentos. Não deveria ela ter o direito de permanecer na casa dele, sendo agora a viúva dele? Eu respondi calmamente que aquela não era apenas a casa dele, era a minha também. Ele a deixará para mim por um motivo. Ela fingiu entender, sorrindo com aquele sorriso falso e piedoso. Mas então começou a jogar pesado com a culpa. Disse que era uma viúva enlutada, sem para onde ir, sozinha no mundo depois de ter se dedicado totalmente ao meu pai, e que o mínimo que eu poderia fazer era deixá-la ficar. Acrescentou que eu era jovem e tinha toda a vida pela frente, então por que me prender a uma casa cheia de lembranças? Não caí na armadilha. Lembrei a ela que meu pai já havia garantido seu sustento financeiro. Ela não estava desamparada, e se realmente precisasse de um lugar para ficar, poderia facilmente encontrar um novo. Foi então que ela deixou cair a máscara. O sorriso sumiu, e ela zombou dizendo que não era justo eu herdar tudo enquanto ela ficava apenas com dinheiro. Ela teve a audácia de dizer que merecia a casa mais do que eu, porque era a esposa dele. Mantive a expressão neutra, mas por dentro eu fervia. A forma como ela disse aquilo soou como se só ela tivesse perdido alguém. Como se eu não tivesse acabado de perder meu pai. Como se eu não tivesse vivido anos de lembranças naquela casa. Como se ela não tivesse simplesmente aparecido menos de um ano antes e decidido que tinha direito a tudo que ele havia construído. Percebi então que discutir com ela era inútil. Ela já se via como a verdadeira vítima de tudo aquilo. Nada que eu dissesse mudaria isso. Então fiz o que ela menos esperava, não discuti. Deixei que acreditasse que tinha uma chance. Assenti, fingindo considerar suas palavras, dizendo que precisava de tempo para pensar. Ela pareceu satisfeita com isso, claramente convencida de que havia plantado a semente. Deixei que acreditasse. Deixei que pensasse que estava vencendo. Porque quando chegasse a hora, ela não saberia o que a atingiu. Enquanto isso, notei que seu comportamento começou a mudar. No início, foi sutil, rearranjando coisas na casa, movendo móveis, como se estivesse se instalando a longo prazo. Depois, a coisa piorou. Ela começou a agir como se eu fosse um hóspede na minha própria casa, fazendo comentários sobre como poderia me ajudar a empacotar as coisas quando eu decidisse para onde me mudar. Foi quando percebi que ela estava completamente convencida de que tomaria o controle. Mas o golpe final veio no jantar de família após o funeral. Era para ser um momento para todos se reunirem e lembrarem do meu pai, um encontro triste, porém respeitoso. Em vez disso, ela transformou tudo em um espetáculo de autopiedade. Bem no meio do jantar, começou a chorar alto, os ombros tremendo dramaticamente enquanto lamentava como as coisas tinham sido difíceis para ela. Falou sobre o quanto sentia falta do meu pai. Mas, de alguma forma, acabou transformando tudo em um ataque a mim. Chorando, disse que se sentia sozinha, que estava sendo tratada injustamente e que eu estava tornando a vida dela mais difícil por não deixá-la ficar na casa que ela compartilhou com meu pai.
chamou-se de pobre viúva e me pintou como um enteado cruel e sem coração, que se voltou contra ela assim que meu pai partiu. Foi bizarro assistir essa cena. Alguns parentes pareceram desconfortáveis. Outros pareciam considerar suas palavras. Eu vi o que estava acontecendo, ela estava testando o terreno, tentando ver quem tomaria seu partido. Deixei que falasse. Deixei que cavasse a própria cova enquanto eu calmamente terminava meu prato. Quando ela terminou, limpei a boca com o guardanapo, coloquei-o na mesa e finalmente falei. Disse que era engraçado, muito engraçado, ela estar ali chorando e me acusando de ser injusto, quando tinha sido ela quem tentou me expulsar da minha própria casa assim que o funeral acabou. A sala ficou em silêncio. Vi o rosto dela empalidecer à medida que a ficha caía. Ela havia caído direto na minha armadilha. Ela achou que eu deixaria ela controlar a narrativa, mas não. E eu ainda não tinha terminado. O silêncio era sufocante, pesado. O rosto da minha madrasta estava branco, e as lágrimas falsas desapareceram mais rápido do que eu conseguia piscar. Ela tinha tanta certeza de que seu show dramático conquistaria a família, de que as pessoas se voltariam contra mim e me pediriam mais compreensão. Mas agora todos olhavam para ela, esperando uma explicação. Não dei chance. Disse que era curioso ela se lamentar tanto sobre injustiça, quando tinha passado a última semana tentando tomar posse de uma casa que nunca lhe pertenceu. Virei-me para os parentes que pareciam pender para o lado dela e perguntei se achavam justo que o filho do falecido fosse obrigado a deixar a casa da infância para que a nova esposa dele, de apenas 6 meses, pudesse tomar conta. Isso fez algumas pessoas se remexerem nas cadeiras. Expliquei também que deixei ela acreditar que tinha uma chance, não porque eu realmente estivesse considerando, mas porque queria ver até onde ela iria. E, uau, ela foi mais longe do que imaginei. Moveu minhas coisas, agiu como se já fosse dona do lugar e tentou me manipular para que eu saísse, a fim de reivindicar a casa como dela. E por fim, resolver fazer essa cena na frente de todos. A boca dela abria e fechava como a de um peixe fora d'água. Estava sem palavras. Então veio a tentativa desesperada de se justificar. Riu nervosamente, balançando a cabeça, dizendo que eu tinha entendido tudo errado, que nunca tentou tirar nada de mim, que estava apenas preocupada com a organização do lar e queria conversar. Virou-se para alguns dos parentes mais velhos, fazendo-se de pobre viúva confusa, dizendo que aquele era um momento emocional e que não tinha intenção de parecer exigente. Que não passava de um mal-entendido. Então eu perguntei se mover minhas coisas sem permissão, e me dizer que eu devia começar a empacotar fazia parte de uma conversa emocional por parte dela. O silêncio voltou. Então, meu tio, irmão do meu pai, falou. Disse que sempre achou que meu pai tinha sido generoso demais com a nova esposa, que as coisas entre eles aconteceram rápido demais. Ele olhou minha madrasta nos olhos e disse que, embora tivesse tentado dar a ela o benefício da dúvida, agora estava claro que ela nunca se importou com meu pai da maneira que dizia. O rosto dela ficou vermelho como fogo. Imediatamente tentou controlar os danos, fungando e balançando a cabeça, dizendo que amava meu pai mais do que tudo, que ele significava o mundo para ela, e que só estava se sentindo perdida porque tudo havia mudado tão de repente. Ela se virou para mim. A voz suave e frágil, dizendo que tudo o que ela queria era encontrar uma forma de nós dois convivermos. Que tinha esperança de que pudéssemos ser uma família. Eu quase ri. Disse que, se ela realmente quisesse que fossemos uma família, não teria tentado roubar minha casa no momento em que meu pai foi enterrado. Foi então que ela ficou com raiva. A voz dela ficou afiada enquanto gritava que eu estava sendo egoísta, frio e sem coração, e que meu pai ficaria envergonhado de me ver tratando a esposa dele daquele jeito. Isso me atingiu em cheio. Respondi que meu pai não ficaria envergonhado de mim, ele ficaria envergonhado dela, por tentar me manipular para sair da minha própria casa. Disse que, se ela realmente o amasse, respeitaria as vontades dele, em vez de agir como um urubu sobrevoando os bens que ele deixou. Houve um murmúrio de espanto ao redor da mesa. Ela começou a chorar de novo, lágrimas de verdade desta vez, mas não de tristeza, e sim de frustração. Virou-se para o lado da família do meu pai, implorando por apoio. Mas ninguém caiu na armadilha. Mesmo os parentes mais tradicionais, que normalmente simpatizariam com a imagem de uma viúva enlutada, permaneceram em silêncio. Porque, no fim das contas, todos podiam ver o que realmente estava acontecendo. Então veio o golpe final. Recostei-me na cadeira e disse, no tom mais casual possível, que ela não tinha com o que se preocupar, afinal, não estava sem teto. Ela tinha recebido uma bela herança. Graças ao meu pai, podia comprar uma casa própria. Ou, se realmente quisesse morar em uma casa que pertencesse a um homem com quem se casou por apenas 6 meses, poderia simplesmente se casar com algum cara rico. O modo como o rosto dela se contorceu de pura raiva foi quase bonito. Ela se levantou bruscamente, derrubando a cadeira, e saiu furiosa da sala de jantar. Ninguém foi atrás dela. Eu soltei um suspiro e peguei meu copo, tomando um gole devagar enquanto todos permaneciam em silêncio. Então minha tia, irmã do meu pai, soltou uma risada de leve.
Ela disse que meu pai teria adorado aquilo. Risos se espalharam pela mesa, quebrando a tensão. E assim, o jantar continuou. Por enquanto, estava acabado, mas eu sabia que ela ainda não tinha desistido. Eu a havia humilhado diante de todos, e alguém como ela, alguém tão convencido de que merece mais do que aquilo que lhe foi dado, não iria simplesmente aceitar a derrota. A atualização 1. Depois do fiasco do jantar de família, onde minha madrasta se humilhou com suas lágrimas de crocodilo, decidi que era hora de parar de ser bonzinho. Ela já havia recebido uma notificação oficial de despejo, mas vinha ignorando, provavelmente achando que poderia me desgastar com culpa e manipulação. E estava errada. Eu poderia simplesmente jogar as coisas dela para fora. Legalmente, ela não podia fazer nada contra mim. O despejo era apenas uma forma de fazer tudo da maneira correta, para que ela não pudesse me acusar depois. Naquela noite, fiz algumas ligações. Não deixaria que continuasse ocupando minha casa como se tivesse algum direito sobre ela. O processo de despejo já estava em andamento, mas ela estava tentando atrasar o inevitável, e eu não tinha paciência para deixar isso se arrastar. Na manhã seguinte, recebi a data oficial para a remoção dela e garanti que ela soubesse disso. Fiz questão de que uma cópia dos documentos oficiais fosse entregue em mãos. Quando ela viu, teve um ataque histérico, gritando e perguntando como eu podia ser tão cruel. Eu simplesmente disse que ela não tinha direito à casa e já tinha tido tempo mais do que suficiente para decidir para onde iria. Ela tentou argumentar, dizendo que precisava de mais tempo, mas eu a cortei. Ela teve um bom tempo para resolver as coisas. Tinha dinheiro da herança do meu pai. A única razão pela qual ainda estava ali era porque esperava que eu cedesse. Não cedi. E para deixar tudo perfeitamente claro, avisei que, se ela não saísse pacificamente, eu não teria problema nenhum em chamar as autoridades para retirá-la. E isso a calou rapidamente. No dia do despejo, fiz questão de nem estar presente. Já havia separado tudo que era meu há tempos, e o que pertencia a ela estava em caixas, esperando. Deixei que os oficiais cuidassem de tudo. Quando ela finalmente saiu, avisei a família exatamente o que tinha acontecido. Sem mais lágrimas falsas, sem mais fingimento de viúva desamparada. Ela recebeu exatamente o que merecia. A casa era realmente minha agora. A atualização 2. Pouco tempo depois, como era de se esperar, a situação toda ainda não tinha acabado. Mulheres como ela, mimadas, manipuladoras e movidas pela ganância, nunca aceitam a derrota facilmente. Então, quando recebi uma ligação de um dos meus primos alguns dias depois, dizendo que minha madrasta andava contando a todos que havia sido enganada no testamento e que estava considerando tomar medidas legais, não fiquei nem um pouco surpreso. E irritado, sim. Surpreso, não. Ela havia deixado o jantar de família como um fiasco ambulante e agora tinha sido despejada, sua grande encenação desabando diante de todos. Agora tentava reescrever a história, desta vez se pintando como vítima de um golpe cruel. Suspirei e perguntei ao meu primo quantas pessoas estavam acreditando nessa bobagem. Ele hesitou, depois admitiu que, embora a maioria da família tivesse visto através do teatro dela, alguns parentes mais distantes, que não sabiam de todos os detalhes, estavam começando a murmurar que era injusto uma viúva de luto ficar sem nada. Eu tive que rir disso. Sem nada? Ela havia recebido alguns bons milhares de dólares em herança. Enquanto isso, eu fiquei com a casa pela qual meu pai trabalhou a vida inteira, onde me criou. E ainda assim, para ela, isso não era o bastante. Perguntei se ela já tinha tomado alguma ação legal, e meu primo respondeu rapidamente que não, ela só estava falando alto, talvez ainda tentando me pressionar indiretamente para eu ceder, antes de realmente tentar algo oficial. Isso me dizia tudo o que eu precisava saber. Ela estava blefando. Mas, por precaução, decidi agir preventivamente. No dia seguinte, marquei uma reunião com o advogado do meu pai, o mesmo que cuidou do testamento. Eu não estava preocupado, mas queria ter certeza absoluta de que tudo continuava sólido como lembrava. Quando entrei no escritório e expliquei a situação, o advogado, um homem experiente, acostumado a lidar com disputas de herança, apenas suspirou e balançou a cabeça. Disse que não estava surpreso. Aparentemente, minha madrasta já havia ligado para ele, exigindo saber se podia contestar o testamento. Levantei uma sobrancelha e perguntei como tinha sido essa conversa. Ele sorriu e disse que a cortou imediatamente. O testamento era inquestionável. Meu pai havia revisado cada detalhe pessoalmente antes de assinar, deixando claro que a casa seria exclusivamente minha. O dinheiro? Sim, uma parte havia ido para a esposa. Mas meu pai nunca teve intenção de deixá-la com tudo. Ele protegeu minha herança, garantindo que não houvesse espaço para manipulação. Então, mesmo que ela tentasse contestar, perderia feio. Soltei um suspiro de alívio e agradeci pelo tempo dele. E, como não estava disposto a deixar que ela continuasse espalhando mentiras, decidi acabar com o teatrinho pessoalmente. Naquela noite, enviei uma mensagem em grupo para todos os parentes que andavam comentando sobre as acusações dela.
Por mais que não quisesse fazer isso, achei melhor fazer. Fui direto e profissional. Avisei que acabava de sair de uma reunião com o advogado e que as alegações da minha madrasta eram completamente falsas. Expliquei que o testamento do meu pai havia sido revisado em detalhes, que ele tomou todas as decisões em plena consciência, e que não existia nenhuma base legal para contestação. Também fiz questão de lembrar que ela não tinha ficado sem nada, pois herdou uma quantia significativa, mais do que suficiente para viver confortavelmente o resto de sua vida. A única coisa que ela não recebeu foi a casa, que nunca foi destinada a ela. E, para deixar o ponto ainda mais claro, finalizei dizendo que, se ela continuasse espalhando mentiras ou me perseguindo por causa da casa, eu não hesitaria em abrir um processo legal até destruí-la. Menos de 1 minuto depois de enviar a mensagem, meu celular começou a vibrar. Alguns parentes responderam apenas com entendido, enquanto outros pediram desculpas por terem duvidado de mim. Alguns irmãos do meu pai expressaram repulsa pelo comportamento dela, dizendo que sempre desconfiaram das intenções dela desde o início. E então, como eu esperava, minha madrasta me ligou. Deixei o telefone tocar. Ela ligou de novo. E ignorei. Logo vieram as mensagens de texto furiosas. Ela me acusava de arruinar sua reputação, de virar a família contra ela, de ser vingativo, cruel, e toda essa baboseira. Dizia que só queria se sentir segura, que meu pai ficaria de coração partido se visse como eu a estava tratando. Eu não respondi. Porque, no fim das contas, eu não precisava. Ela havia jogado todas as suas cartas, e já havia perdido. A atualização 3. Passados mais alguns dias, a próxima vez que eu a vi foi no supermercado. Ela parecia exausta, como se tivesse passado várias noites remoendo a própria frustração. Pelo que eu sabia, ela estava morando em um pequeno apartamento que havia herdado de outra pessoa no passado. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o quão cuidadosa ela estava sendo. Não olhou na minha direção, não tentou começar nenhuma conversa. Finalmente, parecia que ela havia entendido, de verdade, que eu não era alguém que ela pudesse manipular. Todavia, cerca de 1 mês depois, quando eu estava ficando em um apartamento alugado, por ser mais perto do meu trabalho, recebi uma ligação de uma vizinha, uma senhora idosa que conhecia meu pai há anos. Ela parecia preocupada. Disse que minha madrasta vinha rondando a propriedade, aparecendo no quintal tarde da noite. A princípio, achei que ela estava exagerando. Talvez minha madrasta só estivesse dirigindo por ali, ou algo do tipo. Mas, na manhã seguinte, fui até a casa e percebi algo estranho. A maçaneta dos fundos parecia ter sido forçada. No começo pensei que fosse impressão minha, mas então revisei as imagens da câmera de segurança, e lá estava ela. Minha madrasta novamente, esgueirando-se pelo quintal no meio da noite, tentando arrombar a casa. Fiquei furioso. Ela não tinha vergonha, nem limites. Perderá a casa, fora legalmente despejada, e ainda assim achava que podia pegar o que não lhe pertencia. Ou era isso ou ela já estava louca. Mas provavelmente eram as duas opções juntas. Decidi ali mesmo que, se ela queria agir como criminosa, eu a trataria como tal. Em vez de confrontá-la imediatamente, esperei. Afinal de contas, ela certamente tentaria de novo. Então pedi um favor a um amigo que trabalhava com segurança privada. Instalamos câmeras extras pela propriedade e esperamos. Dito e feito. 2 noites depois, ela voltou. Só que dessa vez, mais ousada. Trazia uma bolsa grande e tentava forçar a janela da sala. Nem dei chance para que entrasse. Chamei a polícia imediatamente, e, quando chegaram, ela teve a audácia de fingir ser a vítima. Disse que estava apenas pegando itens sentimentais e que eu estava sendo cruel ao trancá-la para fora da própria casa. Os policiais não se impressionaram. Perguntaram se ela tinha provas de que algo lá dentro era dela. Claro que não tinha. Tudo o que tinha eram desculpas e lágrimas falsas. Mas dessa vez não funcionou. Já não era uma disputa familiar, era invasão de propriedade e tentativa de arrombamento. A polícia a escoltou para fora, e eu registrei queixa. Quando a história se espalhou, surpreendentemente alguns parentes ficaram do lado dela, dizendo que eu havia ido longe demais ao chamar a polícia. Mas ao menos foi a minoria. A maior parte deles, principalmente o lado do meu pai, ficaram completamente do meu lado. Meu tio até me ligou para dizer que estava orgulhoso de como eu havia lidado com tudo. Disse que minha madrasta sempre foi uma interesseira, e que meu pai estivera cego de amor, ou talvez senil. Mas agora todos viam quem ela realmente era. A última jogada dela saiu pela culatra, e ela perdeu ainda mais da pouca reputação que lhe restava. Mas depois de tudo que ela fez, agora sou eu quem não quer deixar as coisas do jeito que estão. A atualização 4. Após ela ter passado dos limites comigo, inclusive infringido a lei, eu decidi que agora era minha vez de ir para o contra-ataque. Tive uma longa conversa com meu advogado, buscando alguma forma de fazê-la pagar por tudo. Queria garantir que ela jamais tivesse qualquer direito sobre o que meu pai deixou.
Foi então que ele mencionou algo interessante. Embora meu pai tivesse deixado uma parte da herança para ela, o testamento havia apenas uma brecha. Imagino que o meu pai imaginou que ninguém tentaria sabotar a decisão final dele. Mas ela tentou. E, ao exagerar, exigir mais do que lhe cabia, e agir de má fé, ela abriu uma porta para que eu pudesse contestar tudo legalmente. Eu sabia que meu pai nunca quis que ela tivesse controle sobre nada. Ele apenas quis garantir que ela tivesse o suficiente para se sustentar, e também não para tomar posse e reivindicar o que não era dela. E, como ela já havia tentado manipular o testamento, sido despejada e agora tentado invadir a casa, eu tinha toda a munição necessária para questionar legalmente a parte da herança dela. E fui adiante com isso. Quando ela recebeu a notificação judicial, surtou. Mandou mensagens furiosas, dizendo que eu estava tentando destruir a vida de uma pobre viúva. Ela realmente precisava parar de usar essa carta? Já estava bastante cansativo. Ela chegou a fazer alguns posts nas redes sociais me citando e criticando. Obviamente, não respondi, porque eu poderia usar aquilo no tribunal. Burra. Ela começou a ligar para parentes distantes, tentando reunir apoio. Não deu certo. A maioria já sabia que o comportamento dela vinha sendo suspeito desde a morte do meu pai. Alguns até me enviaram mensagens dizendo que não sentiam mais pena dela. Então veio o processo. Ela apareceu no tribunal encenando seu papel de viúva sofredora, vestida de preto, fundando num lenço como se estivesse de luto novamente. Tentou se fazer de vítima, mas meu advogado destruiu seus argumentos como se fossem papel molhado. Apresentamos provas do despejo, do flagrante da tentativa de invasão, mensagens dela tentando tomar posse da casa e registros financeiros mostrando que já havia recebido uma grande quantia, e ainda queria mais. O juiz não ficou impressionado. Quando ela começou a chorar teatralmente, ele a interrompeu e mandou que se concentrasse nos fatos. Ela não esperava por isso. Contava com a simpatia do tribunal, achando que viriam nela uma pobre viúva abandonada. Meus olhos quase reviraram sozinhos. Em vez disso, viram o que ela era. Uma mulher manipuladora que havia ultrapassado todos os limites. E então meu advogado deu o golpe final. Argumentamos que, por agir de má fé, ela havia violado os próprios termos da herança. A decisão veio rápido. Ela perdeu quase tudo. Sua parte na herança foi anulada. O dinheiro que já havia recebido, obrigada a devolver a maior parte dele para mim, como punição por ir contra a decisão final do meu pai. A casa, oficialmente e legalmente, minha, como sempre deveria ter sido. No momento em que o juiz leu a sentença, ela ficou completamente imóvel. Então começou a chorar e dizer que era injusto, que seria jogada nas ruas. O juiz não se comoveu. Apenas disse que ela mesma havia causado aquilo. Depois, enquanto eu saía do tribunal, podia ouvi-la gritando com o advogado, perguntando como ele deixará aquilo acontecer. Mas ela se destruiu sozinha. Aquela aproveitadora foi completamente desmascarada e punida. Até os próprios amigos começaram a se afastar dela. Alguns me ligaram para pedir desculpas, dizendo que não tinham ideia do quão ruim ela realmente era. Ela tentou me difamar nas redes sociais, mas ninguém mais ligava. Eu não era o vilão dessa história, ela era. E o melhor de tudo, e que também me deu um pouco mais de paz. Ela acabou tendo que se mudar para outro estado, porque havia queimado todas as pontes por aqui. Não podia aparecer em nenhum encontro de família, nem manipular mais ninguém. Perdeu a casa. Perdeu a maior parte da herança que ela tinha ganho. E, o mais importante, perdeu o jogo que ela criou. Depois disso finalmente pude viver meu luto em paz. Sem drama. Sem brigas. Apenas eu, tendo garantido a casa que o meu pai deixou para mim, sabendo que fiz exatamente o que ele teria desejado. Ela achou que podia tomar o que não era dela. Achou que podia roubar de mim. Achou que podia me intimidar e manipular. Mas, no fim, foi ela quem ficou sem nada. E eu fiquei com tudo, exatamente como deveria ser. Comentários sobre o relato. Esse tipo de pessoa realmente existe e é desgastante demais. São pessoas que entram na vida dos outros apenas por interesse, visando sugar tudo dessa pessoa, que nesse caso foi o pai do Op, seja porque ele foi inocente, ou porque estivesse velho demais para avaliar bem o caráter da sua nova esposa. Todavia, a verdade é que ela só mostrou as suas garras e verdadeiras intenções após o falecimento dele, tentando enganar o Op e se aproveitar da situação de luto de todos. Mas o Op não foi tolo, e percebeu rapidamente as intenções dela. Ela puxou demais a corda. Já tinha ganho um bom valor em dinheiro, mas não estava satisfeita. Queria mais. E como acontece com pessoas assim, ela acabou perdendo quase tudo, como ela merecia. Dito isso, o Op certamente deixou seu pai orgulhoso de como ele agiu. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato?
Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.